No próximo capítulo da novela Mania de Você, Gavião encara Viola com seriedade e alerta. Não conte a ninguém que vai se encontrar com Rudá. A jovem assente, sentindo um frio na espinha. Algo lhe diz que aquele reencontro pode mudar tudo. Enquanto isso, Diana, preocupada com Fátima, liga para Gael e pede que ele acompanhe Fátima na clínica para fazer o ultrassom. Robson não pode saber que ela está lá, Diana reforça, temendo que o ex-marido da moça cause problemas. Gael concorda de imediato, disposto a proteger Fátima a qualquer custo. No hospital, a situação de Hugo se complica. Magda, sem paciência para seus erros, decide demiti-lo. Hugo sai de cabeça baixa, frustrado, mas determinado a dar a volta por cima. Enquanto isso, Molina, sempre calculista, resolve ir para Angra. Ele sente que algo está fugindo do seu controle e precisa agir antes que seja tarde demais. Mércia, por outro lado, assume o comando dos negócios e faz uma ordem que pode ser fatal. Já Cristiano não consegue tirar da cabeça o que Isis lhe contou sobre Michele e Daniel. Ele se questiona se deve confrontá-la ou se é apenas mais uma jogada de Isis para separá-los. A dúvida o atormenta. Tomás, por sua vez, surpreende a todos ao recusar ser incluído no testamento de Berta. Não quero nada que não seja meu por direito, ele declara, deixando a avó emocionada. Enquanto isso, Mavi se comove diante da declaração de amor de Luma. Os olhos da jovem brilham de emoção. E por um instante, ele se permite acreditar que pode encontrar felicidade ao lado dela. O barraco pega fogo, quando, sob ordens de Mércia, um dos capangas de Molina avança sobre Viola. A jovem tenta reagir, mas está em desvantagem. Será que conseguirá escapar desse perigo iminente? Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. A morte de Rudá abala todos ao seu redor, mas Luma não aceita as explicações de Molina e decide ir fundo na verdade. Conforme investiga, ela se vê cara a cara com Molina, mas o que ela descobre pode mudar tudo, e o que acontece em seguida vai te surpreender. Luma avança pelos corredores frios da delegacia, sentindo o peso da perda de Rudá em cada passo. O cheiro de café requentado e papel velho impregna o ambiente, mas sua mente está fixa em uma única coisa: justiça. Ela aperta o celular na mão, revendo as últimas mensagens de Rudá. Algo ali não se encaixa. Rudá parecia desconfiado, apreensivo, como se soubesse que o fim estava próximo. Ele me disse que estava perto de uma grande descoberta, que alguém ia se dar muito mal, murmura para si mesma, enquanto encara o inspetor à sua frente. O policial ajeita os óculos e folheia algumas anotações. O caso ainda está em aberto, mas há indícios de que foi um acerto de contas. O nome do Molina aparece em algumas conversas, mas nada concreto. O nome ecoa como um trovão na mente de Luma. Molina. Aquele demônio. Seu sangue gela. Deixando a delegacia, ela caminha pelas ruas agitadas, o vento gelado cortando sua pele. Seu olhar é um turbilhão de emoções, mas sua decisão está tomada. Ela precisa olhar Molina nos olhos e arrancar a verdade. Se foi ele, se ele teve coragem de fazer isso, sussurra, sentindo a raiva ferver dentro de si. Ela acelera o passo. O iate de Molina a espera, e com ela, um confronto que pode mudar tudo. Luma atravessa o imenso hall do iate de Molina com passos firmes. O piso de mármore reflete a luz fria do lustre, e cada eco de seus saltos ressoa como uma contagem regressiva para o inevitável embate. Ela avança sem hesitação até o escritório do vilão, onde ele a espera com um sorriso enigmático e um copo de uísque girando entre os dedos. Minha querida Luma, a que devo a honra? Molina ergue a taça, como se brindasse a sua própria arrogância. A jovem estreita os olhos, sentindo o fogo da raiva crescer no peito. Chega de rodeios! Eu sei que foi você! Você matou o Rudá! O vilão solta uma risada baixa, apoiando-se na poltrona de couro. Seu olhar é uma mistura de divertimento e cautela. Eu?
Ora, Luma, você anda ouvindo muitas histórias. Ele inclina o corpo para frente, encarando-a. Mas se quer saber a verdade, sim, eu dei a ordem. Só que não fui eu quem apertou o gatilho. A confissão cai como uma lâmina afiada no coração de Luma. Mas antes que ela possa reagir, Molina continua. O que você não entende é que Rudá já estava marcado para morrer. Ele se meteu com gente grande, minha querida. Uma facção rival do Edinho já estava no encalço dele. Eu só acelerei o inevitável. Luma sente o sangue ferver. As palavras de Molina são um veneno, uma tentativa desesperada de distorcer a verdade. Mentiroso! Você sempre encontra um jeito de escapar, não é? Mas dessa vez não. Molina levanta-se lentamente, caminhando até ela com um olhar calculista. Cuidado com as acusações. Você sabe que eu sempre protejo os meus. Luma o encara, o coração martelando no peito. Ela sabe que precisa agir com inteligência. O jogo de Molina está só começando e ela ainda tem muito a desvendar. Molina inclina-se sobre a mesa de madeira maciça, os olhos faiscando com uma mistura de desafio e perversidade. Ele gira o copo de uísque entre os dedos, deixando o líquido dourado refletir a luz do abajur. Luma, firme como uma rocha, não recua 1 milímetro. Ela sabe que está pisando em terreno minado, mas não pode demonstrar hesitação. Você tem uma mente brilhante, Luma. Sempre teve. A voz dele desliza pelo ambiente como uma serpente sinuosa. É por isso que eu confio tanto em você. Você é minha herdeira. Tudo que eu construí, um dia será seu. Luma estreita os olhos. Ele está jogando, tentando manipulá-la, envolvê-la com promessas vazias e laços de sangue que para ela não significam nada. E foi essa mesma inteligência que me fez entender tudo, Molina. Rudá descobriu seus podres antes de mim, e por isso ele morreu. Molina sorri de lado, um sorriso frio, calculista. Ele dá um passo em sua direção, observando-a como um predador analisando a presa. Você sempre foi sagaz, mas está vendo as coisas de forma muito simplista. Eu não sou o único monstro nessa história. Luma cruza os braços, sentindo o coração martelar. Cada palavra dele é como uma cortina de fumaça, tentando distraí-la da verdade. Ah, não? Então me explica, Molina. Quem mais teria tanto interesse na morte do Rudá? O vilão respira fundo e dá um longo gole no uísque antes de inclinar a cabeça, os olhos se estreitando como lâminas. Você quer mesmo saber? Então eu vou te contar. Mas precisa estar preparada para a resposta. Luma mantém a expressão impassível, mas por dentro, sente a tensão apertar como um nó. Molina vai falar. A questão é, até que ponto a verdade dele é confiável? Molina repousa o copo na mesa com um gesto calculado, o gelo tilintando como um relógio marcando o tempo de seu jogo sujo. Ele observa Luma com um meio sorriso, como se saboreasse cada segundo daquele embate. Você quer mesmo a verdade? Sua voz desliza pelo ar como uma lâmina afiada. Pois bem, eu vou te dar uma. Ele caminha devagar ao redor da mesa, aproximando-se, os passos ecoando no silêncio carregado da sala. Eu dei a ordem para apagar Rudá, sim. Mas a verdade é que, quando meus homens chegaram, ele já estava jurado de morte. A facção que ele tentou enganar chegou primeiro. Luma solta uma risada seca, cruzando os braços. Que conveniente, hein? Você manda matar o Rudá, mas, por obra do destino, outra pessoa faz o serviço antes? Que história mais conveniente, desgraçado. O vilão ergue as sobrancelhas, fingindo uma expressão quase paternal. O mundo do crime não é tão previsível quanto você pensa, Luma. Você quer acreditar que eu sou o único responsável porque é mais fácil. Mas as ruas têm suas próprias regras. Rudá brincou com fogo, e não fui eu quem o queimou. Luma dá um passo à frente, sentindo o sangue ferver. Para de me tratar como uma idiota. Rudá morreu porque descobriu algo sobre você.
E agora você quer me fazer acreditar que foi apenas uma coincidência? Molina sorri, os olhos brilhando com ironia. Ah, minha filha, se tem uma coisa que eu aprendi é que coincidências podem ser muito bem aproveitadas. Luma encara o pai, o coração acelerado. Ele está blefando? Está dizendo a verdade? Ou simplesmente está jogando com a dúvida, tentando fazê-la perder o foco? A resposta pode estar a um passo de distância, mas se ela der um movimento errado, pode ser tarde demais. Luma aperta os punhos, sentindo as unhas cravarem na palma da mão. Molina a observa com um brilho cínico nos olhos, como um jogador que sabe que tem todas as cartas na manga. Mas ela não pode se deixar levar. Precisa ser esperta. Precisa enganá-lo do mesmo jeito que ele tenta enganar o mundo. Sabe de uma coisa, Molina? Ela solta um suspiro e recua um passo, fingindo hesitação. Talvez você tenha razão. Talvez eu tenha julgado tudo errado. O vilão ergue uma sobrancelha, estudando cada detalhe de sua expressão. Ah, então você finalmente está começando a enxergar além da raiva. Isso é bom, Luma. Muito bom. Ele se aproxima lentamente, como um lobo que sente o cheiro da presa prestes a ceder. Você tem algo que poucos têm, minha filha. Inteligência, ambição. E mais importante, sangue forte. Você é minha herdeira. Não precisa se preocupar com o passado. Precisa olhar para o futuro. Luma baixa os olhos por um instante, deixando um silêncio se estender entre eles. A tensão é palpável, como um fio prestes a se romper. Talvez você tenha razão, ela murmura jogando a isca. Molina sorri satisfeito. Ele gira o copo de uísque entre os dedos, relaxado. Claro que tenho. Você tem muito a ganhar ao meu lado. Muito mesmo. Luma levanta o olhar devagar, a mente trabalhando a mil. Ela precisa manter o disfarce, precisa convencê-lo de que não representa perigo, mas no fundo, já sabe o que tem que fazer. Molina pode pensar que tem o controle da situação, mas ele não faz ideia do que Luma está prestes a armar. Luma mergulha em um jogo arriscado, onde mentiras, traições e um golpe milionário podem mudar seu destino para sempre. Molina, astuto e implacável, está prestes a dar o bote, mas não imagina que sua maior ameaça está mais perto do que ele pensa. Quando tudo parece decidido, uma reviravolta de tirar o fôlego vira o jogo, e o que acontece em seguida vai te deixar de cabelo em pé. Luma observa Molina pelo canto do olho, mantendo a respiração firme como um caçador que aguarda o momento certo para atacar. Ele está diante dela, confiante, esbanjando aquele sorriso presunçoso de quem acredita estar sempre no controle. Mas hoje, a maré muda. Hoje, ele pisa exatamente onde ela quer. Confie em mim, Magda. Se jogarmos do jeito certo, ele cai, murmura Luma, sua voz carregada de urgência. A empresária cruza os braços desconfiada. Não é mulher de se deixar enganar fácil, mas a verdade pulsa diante de seus olhos. E se ele perceber? Sussurra, ainda hesitante. Luma inclina-se levemente, sem desviar o olhar de Molina. Ele não pode desconfiar de nada. Você vai marcar o encontro e fingir que está disposta a adiantar o pagamento. Simples assim. Do outro lado do salão, Molina desliza entre os convidados como uma serpente, espalhando charme e falsa cortesia. O impostor se sente intocável, dono do próprio jogo. Mal sabe ele que desta vez, a rainha do tabuleiro está prestes a lhe dar o xeque-mate. Magda solta um suspiro longo e finalmente concorda. Está bem. Vou chamar ele agora. Ela se aproxima do vilão com passos calculados. Julius Ayer, precisamos conversar. Molina ergue os olhos interessado. Sempre é um prazer falar com você, minha querida Magda. Ela força um sorriso. Decidi que podemos fechar o negócio mais rápido do que imaginamos. Podemos nos encontrar amanhã no banco? Um brilho faminto dança nos olhos de Molina. Mas é claro, minha cara, sempre gostei de resolver as coisas com rapidez. Luma, à distância,
Observa a cena com atenção. Ele mordeu a isca. Agora é só esperar para puxar a rede. O relógio avança e o destino se desenha no horizonte. Amanhã, o teatro de Molina ruirá diante de seus próprios olhos. Amanhã, o jogo muda. Molina atravessa a porta do banco com passos calculados, ostentando a postura impecável de um homem de negócios. O disfarce de Julius Ayer está perfeito. Terno de corte elegante, cabelo meticulosamente alinhado, um leve sorriso de quem está prestes a embolsar uma fortuna. Ele nem percebe os olhares atentos que o cercam. Atrás do balcão, um gerente se aproxima. Senhor Julius Ayer, os fundos foram liberados. A senhora Magda já está a postos para concluir a transação. Molina arqueia as sobrancelhas, satisfeito. Excelente. Não gosto de perder tempo. Ele desliza pelo ambiente como um rei prestes a tomar posse de seu reino, mas algo está fora do lugar. Há um peso no ar, uma tensão sutil que faz sua nuca formigar. Ele ignora. Ganância é mais forte que intuição. Do lado de fora, Luma assiste tudo por uma das janelas. O coração martela no peito, mas ela mantém a respiração controlada. Tudo está acontecendo exatamente como planejado. Ela aperta o celular contra a palma da mão. Agora, diz em um tom firme. No mesmo instante, um grupo de policiais disfarçados espalhados pelo banco entra em ação. O gerente troca um olhar discreto com um dos agentes e anuncia: Senhor Julius Ayer, um momento antes de prosseguirmos. Só precisamos confirmar uma última informação. Molina sente um arrepio percorrer a espinha. Que informação? Questiona, forçando um sorriso. O agente, agora ao lado dele, não hesita. Seu nome verdadeiro. Por um segundo que parece uma eternidade, Molina congela. O brilho de segurança em seus olhos se apaga, substituído por um lampejo de pânico. Ele percebe. O chão se desfaz sob seus pés. Ele gira nos calcanhares e dispara em direção à saída. Esbarra em um cliente, derruba uma pasta cheia de documentos, mas não para. O segurança do banco tenta bloqueá-lo, mas Molina se esquiva com um golpe ágil no ombro do homem e segue em disparada pela rua. Luma vê a cena se desenrolar e corre para fora. Ele tá fugindo! Grita, arrancando o rádio do bolso. Atenção! Ele saiu pela entrada principal! O caos se espalha. Viaturas que estavam estacionadas discretamente ganham vida, sirenes rasgam o ar, policiais correm na direção do criminoso. Molina mergulha no meio dos carros, desviando, se esgueirando como um rato encurralado. Mas o estrago já está feito. As câmeras das emissoras captam cada segundo da cena. Nos celulares, notificações pipocam com manchetes explosivas. Julius Ayer é uma fraude. Golpista foge da polícia ao tentar sacar milhões. No alto de um prédio próximo, um letreiro de LED pisca sem piedade, como se o próprio destino estivesse esfregando a verdade na cara do vilão. Molina corre como se pudesse fugir da própria sombra. Mas agora não há esconderijo. E longe dali, em um escritório luxuoso, Magda lê as manchetes com as mãos trêmulas. O sangue ferve, os olhos brilham de fúria. Ela agarra o telefone e disca um número. Preciso falar com Mércia. Agora! Magda aperta o celular com força, os dedos tremendo de pura indignação. O escândalo já tomou conta da TV, dos sites, das redes sociais. Julius Ayer não existe! Zrenia estampam as manchetes. Golpista foge da polícia ao tentar sacar 40 milhões de dólares. Ela sente o gosto amargo da fúria subir pela garganta. Do outro lado da linha, a secretária de Mércia gagueja. Dona Mércia está em uma reunião. Posso pedir para Agora! Magda esbraveja, sem paciência para desculpas. Minutos depois, Magda invade o escritório de Mércia sem pedir licença. A mulher, elegantemente sentada atrás da mesa, mal levanta o olhar, mas o leve tremor em suas mãos denuncia que já sabe do que se trata. Vocês armaram pra cima de mim, não é, seus picaretas? Explode Magda, jogando um tablet sobre a mesa.
onde o rosto de Molina, ou melhor, do farsante Julius Ayer, está estampado em todos os canais. Mércia força um sorriso, a voz suave, mas carregada de veneno. Magda, minha querida, vamos manter a calma. Deve ter havido algum engano. Magda solta uma risada seca, sarcástica. Engano? O bandido que você me apresentou fugiu da polícia. Eu quase fui parar no meio dessa sujeirada. Tive que me virar nos 30 para não ter meu nome envolvido. Você tem ideia do risco que me colocou? Mércia suspira, recostando-se na cadeira. Eu entendo que esteja nervosa, mas garanto que tudo será esclarecido. Talvez não fosse o verdadeiro Julius Ayer. Talvez alguém tenha se passado por ele. Os olhos de Magda faíscam. Você acha que eu sou idiota, Mércia? Olha bem para minha cara. Eu caí na conversa de vocês uma vez, mas agora acabou. Ela se inclina sobre a mesa, sua presença dominando a sala. Escuta bem, eu estou cancelando a compra do Albacoa. O contrato, rasgado. O dinheiro, bloqueado. E você pode dizer para o seu comparsa que o jogo acabou. O silêncio na sala pesa como chumbo. Mércia aperta os lábios, sua expressão finalmente vacilando. Magda, pense bem. Esse negócio era bom para todo mundo. Magda solta um suspiro exagerado, pegando sua bolsa. Era bom para vocês, mas agora é cada um por si. Ela gira nos calcanhares e sai, batendo a porta com força. Mércia permanece imóvel por alguns segundos, o peito subindo e descendo com respirações pesadas. Então, pega o telefone com mãos trêmulas e disca um número. Do outro lado da linha, uma voz rouca e furiosa atende. Diga logo. Mércia engole seco antes de sussurrar. Molina, temos um problema. Mércia solta o telefone com um baque surdo sobre a mesa. O ar do escritório parece mais pesado, sufocante. Ela se levanta, caminha até a janela e encara a cidade lá fora. Torres altas, luzes piscando, o mundo girando indiferente à ruína que desaba sobre ela. A porta se escancara sem aviso e Molina entra como uma tempestade, os olhos faiscando de pura fúria. O que diabos aconteceu? Mércia respira fundo antes de se virar para ele. Magda cancelou a compra. Molina trava no lugar. Por um instante parece não acreditar no que houve. Então, solta uma risada curta, incrédula. Você só pode estar brincando. Mércia aperta os olhos. Ela descobriu tudo. Acha que pode simplesmente fugir da polícia e continuar os negócios como se nada tivesse acontecido? Ele passa as mãos pelos cabelos, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Isso não pode estar acontecendo. Eu estava tão perto. Mércia bate as mãos na mesa, interrompendo sua explosão. Presta atenção! Não adianta surtar agora! Precisamos de uma saída! Molina a encara, os dentes cerrados. Saída? Você quer uma saída? A única saída seria essa maldita Luma ter ficado quieta. Foi ela, não foi? Foi ela quem armou essa emboscada? Mércia hesita, mas não nega. Molina solta um palavrão e atira um porta-retratos contra a parede. O vidro estilhaça, espalhando cacos pelo chão. Essa mulher não sabe com quem está mexendo. Mércia observa o vilão com olhos cautelosos. O Molina que está diante dela agora não é apenas um homem irritado. Ele é uma fera acuada, pronta para atacar. Se quer resolver isso, comece pensando com a cabeça e não com a raiva. Ela adverte, sua voz mais fria do que nunca. Ele respira fundo, forçando-se a se recompor. Então, seus lábios se curvam em um sorriso torto, perigoso. Se a Luma acha que já venceu, é porque ainda não sabe o que eu sou capaz de fazer. E longe dali, enquanto Molina trama sua vingança, Luma está prestes a receber uma visita inesperada. Luma enxuga as mãos no avental enquanto confere a última fornada de pães no forno. O cheiro quente de especiarias invade a cozinha, mas sua mente está longe dali. Desde o golpe frustrado de Molina, a sensação de que algo ainda não terminou a persegue. Ela suspira, tentando se convencer de que o pior já passou. Mas então,
Um som seco ecoa do lado de fora. 3 batidas firmes na porta dos fundos. Seu corpo enrijece. Pouca gente usa aquela entrada. Luma seca as mãos rapidamente e caminha até a porta. O coração martela no peito quando ela gira a maçaneta e se depara com Mércia, parada ali, impecável como sempre, mas com um brilho diferente nos olhos, um misto de tensão e urgência. "Podemos conversar?" Mércia pergunta, a voz suave, mas carregada de algo que Luma não consegue decifrar de imediato. Luma cruza os braços. "Se veio tentar me convencer de alguma coisa, nem perca seu tempo." Mércia solta um suspiro, como se esperasse essa resposta. "Eu só preciso de 5 minutos." Luma hesita, mas dá um passo para o lado, permitindo a entrada. Mércia avança pelo espaço, analisando o ambiente com um olhar rápido antes de se virar. "Você não faz ideia do que acabou de começar." Luma arqueia uma sobrancelha. "Eu finalizei um golpe milionário. Isso para mim já é o bastante." Mércia dá um passo adiante, baixando o tom de voz. "Você pode ter tentado derrubar Molina, mas ele ainda não caiu." A frase arrepia a nuca de Luma. "E o que você está querendo dizer com isso?" Mércia a encara nos olhos, sem piscar. Que Molina não aceita perder. O silêncio pesa entre elas. Luma aperta os lábios, sem demonstrar medo. "Se ele vier atrás de mim, vai se arrepender." Mércia inclina levemente a cabeça, com um sorriso quase imperceptível. "Espero que tenha certeza disso." E ao dizer isso, ela se afasta lentamente em direção à porta, deixando Luma sozinha com aquela sensação incômoda de que o jogo ainda está longe de acabar. Berta, após descobrir a traição de sua nora Isis com o amante Guga, começa uma investigação que a leva a uma verdade sombria sobre o assassinato de Henrique. Quando Lady revela segredos inimagináveis, Berta se vê envolvida em uma teia de mentiras, vingança e traição. O que Berta fará com Isis? Descubra agora! Berta sente o chão sumir sob seus pés. A verdade bate à sua porta como um vendaval impiedoso, derrubando cada certeza que ela construiu ao longo dos anos. Lady, de braços cruzados e olhar astuto, observa a milionária com um ar quase divertido, como se saboreasse cada segundo da revelação que está prestes a fazer. "Teu filho sabia que estava sendo traído pela Isis com o Guga." Solta a golpista sem rodeios. Os olhos de Berta se arregalam. O ar some de seus pulmões, mas Lady continua. "E aí os dois decidiram matar ele. Foi bem isso que aconteceu mesmo." O peito da empresária sobe e desce em uma respiração ofegante. O coração martela como um tambor de guerra. Não pode ser, não dessa forma. Ela passou anos convivendo com aquela mulher, oferecendo-lhe afeto, proteção, confiança. Um nó se forma em sua garganta a ponto de sufocá-la. "Não, isso é um absurdo", murmura, mas sua voz falha, denunciando o desespero que a consome. Lady inclina a cabeça para o lado e estala a língua contra os dentes. "Não deve ser fácil ouvir isso, né? Mas foi a senhora que pediu para eu falar." As palavras da golpista perfuram Berta como lâminas afiadas. Cada sílaba corta sua pele, expondo uma ferida que ela nem sabia que tinha. Os joelhos vacilam, e ela precisa se apoiar na borda da mesa para não cair. O mundo ao seu redor se dissolve numa névoa de incredulidade. "Meu Deus!" sussurra, perdida entre o choque e a dor. Mas por que tamanha crueldade? Lady suspira, como se estivesse contando algo banal, um mero detalhe de uma fofoca qualquer. Depois que descobriu que a Isis traía ele, o Henrique queria se separar. A Isis ia sair sem nada, largar o osso assim? Claro que não, né? A gente conhece ela. Berta sente uma onda de enjoo. A bile sobe à sua garganta. "E aí, minha nora pediu para o amante acabar com meu filho." As palavras reverberam dentro dela como um trovão em meio à tempestade. Um grito preso em sua garganta se liberta, rasgando o silêncio do ambiente. "Desgraçada!" As mãos tremem.
A respiração é curta, entrecortada pelo ódio crescente. Isis. Isis matou seu filho. Tudo o que ela acreditava, tudo o que ela defendeu, não passava de uma mentira podre e envenenada. E então, como um relâmpago cortando o céu escuro, um pensamento aterrador atravessa sua mente. Se Isis foi capaz disso no passado, do que mais ela é capaz agora? O copo de cristal escorrega das mãos de Berta e se espatifa no chão, espalhando estilhaços brilhantes pelo piso frio. Mas ela não sente, não ouve, não vê nada além da sombra de Isis se erguendo diante dela como um espectro cruel, sorrindo no escuro. Ele queria se separar. A voz de Lady ecoa como um martelo batendo contra o ferro quente. Depois que descobriu a traição, o Henrique decidiu que não ia mais sustentar a Isis. Estava decidido. Mas aí, Berta ergue o olhar, as pupilas dilatadas, o rosto pálido como um fantasma. Mas aí o quê? Lady hesita por um segundo, como se saboreasse a tensão da cena. Depois solta num tom quase casual. Mas aí ela decidiu que, se não ia ficar com a grana, ninguém mais ia. O estômago de Berta revira. A bile amarga sobe pela garganta queimando. Isis, aquela víbora, aquela maldita, olhou nos olhos de seu filho, conviveu com ele, sorriu e mesmo assim arquitetou sua morte como se estivesse decidindo o que pedir no jantar. Você está me dizendo que ela armou a morte do meu filho por dinheiro? Zrênia dela sai embargada, um misto de horror e fúria. Lady dá de ombros indiferente. Não só por dinheiro, por poder, para continuar por cima, e claro, porque ela é fria, muito fria. O mundo gira ao redor de Berta. Seu coração bate tão forte que ela quase não escuta o que Lady diz a seguir. Aí foi aquilo, né? O Guga levou o teu filho pro mar, fez parecer um acidente, aquela explosão da lancha, tudo armado. A imagem invade sua mente como um golpe no peito. Henrique sozinho, sem saber que estava prestes a morrer. O estrondo, as chamas, o mar engolindo seu menino, levando embora tudo que ele foi. Berta pressiona as mãos contra o rosto, tentando conter a onda de desespero que a atinge. Meu filho, meu filho. Mas Lady não se cala. Ela avança mais um passo, os olhos brilhando como se ainda houvesse mais veneno para despejar. E sabe o que é pior? Depois disso, o Guga e a Isis começaram a se desentender. Berta ergue o olhar, os olhos vermelhos, a alma em frangalhos. Como assim? Se desentender? Lady solta um riso curto, quase debochado. Guga começou a chantagear a tua nora. Ele queria mais dinheiro para manter a boca fechada. Só que Isis... Bom, Isis nunca gostou de ser pressionada. Um calafrio percorre a espinha de Berta. Ela sente o prenúncio do que vem a seguir. Algo ainda mais sombrio. E por Deus, ela não está pronta para ouvir. Berta atravessa o corredor, passos apressados e sem direção. O rosto ainda marcado pelo choque, pelos pedaços de uma realidade que se despedaçam ao seu redor. Cada palavra de Lady ressoa na sua mente como uma bomba prestes a explodir. Isis, Guga, o mar, a mentira, a traição, o sangue. Ela não sabe para onde vai, mas o destino parece atraí-la para o mesmo lugar. A sala onde Lady aguarda, imóvel, seus olhos brilhando com um prazer sinistro. A cada passo, o ar parece se tornar mais denso. A verdade que ela acabou de ouvir ainda reverbera dentro dela, insuportável. Você está me dizendo que a Isis pediu para matar meu filho? A voz de Berta sai rouca, como se cada palavra fosse arrancada à força. Lady, com um sorriso cínico, observa a empresária se aproximar. É isso mesmo, dona Berta. Ela não se move, como uma pedra, apenas observa enquanto Berta vai se aproximando, ainda sem acreditar no que está ouvindo. Berta para diante dela, o rosto um misto de incredulidade e revolta. Eu jamais imaginei que ela fosse capaz disso. Eu não posso. O que ela não pode? A verdade é mais insuportável que o que ela jamais imaginou.
Lady dá uma risada baixa, quase amarga. É, senhora. Mas foi isso. E quem mais poderia ter feito? Uma mulher como a Isis. Não há limites quando o assunto é o que ela quer. Berta aperta os dentes. Uma sensação de calor corre por seu corpo, mas não é calor de vida. É algo mais escuro, mais profundo. Mas o que mais você sabe? Lady a observa por um momento, com um olhar que mistura desdém e prazer. Ah, eu sei que o Guga queria se dar bem com a sua nora, mas como eu já disse, Isis não gosta de ser pressionada. E o Guga queria mais dinheiro, mais poder. Só que aí... A mulher faz uma pausa, como se estivesse esperando que Berta digerisse aquilo. Aí, ela decidiu que seria mais fácil matar ele. Foi assim que tudo aconteceu. Berta engole seco, o estômago pesado, mas algo dentro dela se quebra ainda mais. Tudo se conecta agora. As peças começam a se encaixar, e a raiva que ela sente é quase física. Então foi tudo uma armadilha, tudo uma mentira. E agora, o Guga. O nome dele sai com um tom de desprezo, como se ela mal quisesse dizer. Sim, e ele acabou sendo outra peça no jogo sem perceber. Lady faz um gesto com a mão, como se estivesse se livrando de um problema qualquer. Só que ele começou a ameaçar, a cobrar. E claro, não é difícil prever o que acontece quando alguém assim perde o controle. Berta sente que a raiva começa a tomar conta de seu corpo, mas uma dúvida ainda a atormenta. Algo que Lady não disse, mas que fica implícito nas entrelinhas. A milionária a encara, olhos fixos, e a pergunta sai quase sussurrada. Mas o que aconteceu depois? Como isso terminou? Lady sorri, sem pressa de responder, e Berta sabe que a verdade ainda está se escondendo em algum lugar sombrio. O vento frio da noite bate no rosto de Berta enquanto ela se aproxima de Lady, que a observa com um olhar profundo, cheio de segredos não ditos. A sala está silenciosa, exceto pelo som da respiração pesada de Berta, que tenta juntar as peças de um quebra-cabeça que parece estar se desfazendo diante dela. Mas o que aconteceu depois? Berta pergunta, a voz trêmula, mas ainda firme. Ela já sabe que o pior está por vir, mas a necessidade de saber a verdade a impulsiona para frente, sem hesitar. Lady dá um leve sorriso, aquele sorriso de quem já viu o filme todo e sabe o final. Ela cruza os braços e começa a andar lentamente pela sala, como se fosse preciso dar um tempo para a resposta fazer o efeito desejado. Bom, depois de tudo, depois que o Guga começou a ameaçar, a pressionar a sua nora, ela não teve mais paciência. A Isis nunca gostou de perder o controle e agora estava na hora de cortar a corda. A expressão de Berta se torna ainda mais sombria. Então ela mandou matar o Guga também? Lady dá um passo à frente, quase desafiando Berta a encarar o peso de suas palavras. Não apenas mandou, Dona Berta, ela armou tudo. O sangue de Berta ferve. Ela armou a morte de Guga? Sua voz sai cortante, mais baixa, como se estivesse tentando processar o que acaba de ouvir. Mas ela já não tinha matado meu filho? Lady faz um gesto vago com a mão, uma indicação de que tudo se conecta de uma forma ou de outra. É, sim. Depois que Guga ameaçou contar tudo, ela fez o que precisava fazer. E não foi bonito. Mandou fazer um serviço sujo, um golpe para garantir que tudo ficasse sob seu controle. Mas não deu certo. Berta murmura, já sentindo que há algo mais nesse jogo. Algo que ainda não foi revelado. Algo que está prestes a saltar para fora das sombras. Lady solta uma risada curta, como se fosse uma anedota amarga. Não deu. Ela tentou calar ele, claro, mas Guga não ia cair tão facilmente. Não com o que ele sabia. O olhar de Berta se fixa em Lady, que parece se divertir com a tortura mental da empresária. Então, o que aconteceu depois? Ele foi atrás dela? Lady para de andar e olha Berta diretamente nos olhos, com uma frieza que a faz tremer por dentro.
O que aconteceu depois é o que você tem que entender. Guga foi atrás de Isis, sim, mas não da maneira que ela imaginava. Quando ele foi até lá, com raiva nos olhos, com o sangue fervendo, foi quando tudo virou um pesadelo para todos. Berta sente o estômago embrulhar. Pesadelo? Ela repete, a palavra saindo com um eco vazio. Lady dá um sorriso enigmático. Pesadelo, porque foi nesse momento que você, Dona Berta, entrou na história sem querer. Berta fica parada, como se as palavras de Lady tivessem batido como um trovão no silêncio da sala. Ela sente o frio aumentar, como se a verdade estivesse se aproximando a passos largos, mas o pior ainda estivesse por vir. A tensão é palpável no ar. Berta sente cada músculo do corpo rígido, como se o mundo ao seu redor estivesse se comprimindo, estreitando, sufocando. Lady, diante dela, continua seu jogo cruel, um sorriso pequeno e irônico curvando seus lábios. Ela é como uma jogadora experiente que manipula as peças sem pressa, vendo a luta da adversária antes de fazer seu movimento fatal. Você está me dizendo que eu fui a última peça? Berta pergunta, a voz arrastada, como se o peso das palavras a esmagasse. Lady não responde imediatamente. Ela apenas observa, seus olhos brilhando com uma malícia sutil, antes de balançar a cabeça, como se estivesse refletindo sobre o melhor momento para a revelação. Então, com um tom sem emoção, ela fala: Sim, Dona Berta. Quando você encontrou o Guga, quando você disparou, foi aí que tudo mudou. A empresária treme. A cena se desenha em sua mente como uma fotografia congelada. A visão de Guga, a arma apontada para Isis, sua mão trêmula, a ameaça de morte no ar, o desespero, o susto, o medo. Eu só queria proteger minha nora. Eu não sabia que ela estava envolvida com tudo isso. Eu só queria salvar a Isis, Berta murmura, quase se justificando. Lady dá um passo à frente, o som de seus sapatos ecoando na sala silenciosa. Ela não tem pena, apenas uma curiosidade fria em seus olhos. Você sabia o que estava fazendo, Berta? Não se engane. Você sabia exatamente o que estava acontecendo. Você apenas não queria acreditar. Porque a dor da verdade é pior que a morte, não é? Lady questiona, e sua voz é como uma lâmina afiada, cortando através da resistência da empresária. Berta sente uma agonia crescente, como se as peças de um quebra-cabeça que ela montou por anos se partissem em suas mãos, irreparáveis. A tragédia, a mentira, a violência, tudo se conecta de maneira tão insana que ela mal consegue processar. E ainda assim, o que a corrói mais é saber que, ao apertar o gatilho, ela foi cúmplice, sem sequer perceber. Ela matou o homem que poderia ter sido a chave para revelar toda a verdade. Você não entende, Lady. Eu não sabia. Eu não sabia de nada. A voz de Berta quebra, mas ela não pode voltar atrás agora. O que foi feito está feito. Lady cruza os braços, um ar de superioridade no olhar. Mas foi assim que aconteceu. E no fim das contas, você foi mais uma peça nesse jogo. Isis, Guga, o Guga com seus planos, as ameaças, e você no meio disso tudo. A verdade chegou, Berta, e ela tem um preço alto. Berta engole seco e uma lágrima escapa dos seus olhos. O peso do arrependimento a consome. Ela se pergunta, em um sussurro quase inaudível, se há algum caminho de volta. Então, o que aconteceu depois? Zrenia Berta pergunta, sentindo que há mais, algo ainda não revelado, algo mais que precisa entender, mesmo sabendo que a resposta pode ser sua condenação. Lady sorri, mais uma vez, o mistério flutuando em seus olhos. Depois? Depois. É onde a história se torna ainda mais interessante, Dona Berta. Porque você não sabia, mas você estava sendo observada. Fátima tenta recomeçar sua vida ao lado de Gael, mas a presença insistente de Robson e a inesperada proximidade com Naum
transformam tudo em um campo minado de desconfianças e segredos. Manipulações, ciúmes e provocações aumentam a tensão, deixando cada passo incerto. O que acontece em seguida vai te surpreender. Fátima desliza os dedos pelas teclas do piano, arrancando notas suaves que ecoam pela lona cultural. O som preenche o espaço, envolvendo os poucos alunos que a observam com atenção. Entre eles, Nahum mantém os olhos fixos nela, um meio sorriso brincando nos lábios. Desde que começou a frequentar o espaço, a gestante encontrou nele um aliado, um amigo que a escuta sem julgamentos, que a incentiva quando as inseguranças ameaçam transbordar. Você tem um talento absurdo. Aposto que não imagina o quanto essas aulas podem mudar a vida dessa garotada, ele comenta, recostando-se no piano com os braços cruzados. Ela solta um riso curto, ajeitando os cabelos atrás da orelha. Eu só quero dar um pouco de paz para eles. E para mim também, admite, olhando para a partitura à sua frente. Do lado de fora, Gael encosta na entrada da lona, os olhos semicerrados enquanto observa a cena. Ele não gosta do que vê. A proximidade entre os dois lhe causa um incômodo estranho, algo que ele não consegue nomear, mas que cresce a cada troca de olhares, a cada sorriso compartilhado. Ele está cada vez mais próximo, murmura para si mesmo, os punhos cerrando-se inconscientemente. Lá dentro, Nahum inclina a cabeça, percebendo a hesitação no rosto de Fátima. E você, tem conseguido paz? A pergunta a pega de surpresa. Ela solta um suspiro pesado, os olhos vagando pelo salão. Eu tento, Nahum, mas tem dias que parece impossível. Ele não precisa perguntar para saber que ela está falando de Robson. O ex-marido não dá trégua. E, de certa forma, Gael também não. Desde que percebeu sua aproximação com Nahum, o gerente do restaurante mudou. Pequenos sinais aqui e ali. Perguntas insistentes, olhares desconfiados, silêncios carregados de significado. Do lado de fora, Gael ajeita a postura, respira fundo e decide que precisa agir. Ele não vai deixar essa história tomar um rumo perigoso. Em outro momento, Robson se prepara para um novo golpe. Robson caminha a passos firmes pelo corredor da clínica, o som de seus sapatos ecoando no piso frio. Seus olhos varrem o ambiente até pousarem na porta entreaberta da sala de ultrassom. Ele não pensa duas vezes antes de entrar, sem bater, sem pedir licença. Fátima está deitada na maca, o olhar fixo na tela que exibe a imagem em preto e branco de seu bebê. Ao lado dela, Gael segura sua mão com carinho, um sorriso discreto nos lábios. O momento é íntimo, quase sagrado, até a presença indesejada quebrar a harmonia. Eu perdi o convite para essa festinha em família, foi? Robson dispara, cruzando os braços e encostando-se na porta com um meio sorriso carregado de sarcasmo. Fátima se sobressalta, seu corpo enrijecendo no mesmo instante. Gael, por sua vez, solta sua mão e se vira devagar, medindo o rival com o olhar. Isso aqui é um exame, não uma festa. Gael responde, a voz firme, mas controlada. Robson solta um riso pelo nariz, balançando a cabeça. E eu sou o pai. Ou vocês esqueceram desse pequeno detalhe? Ele avança alguns passos, aproximando-se da maca. Se tem alguém que deveria estar aqui, esse alguém sou eu. Você, Gael, é só um figurante nessa história. Fátima fecha os olhos por um instante, respirando fundo para não explodir ali mesmo. Quando abre, sua voz sai cortante. Robson, ninguém te impediu de estar aqui. Mas você chega assim, do nada, fazendo cena? O que você quer, afinal? Ele sorri de canto, como se gostasse de vê-la irritada. Quero o meu lugar. Quero garantir que não vão tentar me apagar da vida do meu filho. Gael cruza os braços, sentindo o sangue ferver. Ninguém tá te apagando. Mas você precisa respeitar os limites, invadir consulta, atrapalhar momento dos outros. Isso não é ser pai. É ser um problema. Os olhos de Robson brilham com um desafio perigoso. Ele dá um passo à frente, inclinando-se ligeiramente para encarar Gael. E quem é você para me dar lição de moral, hein? O novo namorado?
O babá temporário? Cuidado, meu chapa. Tá se metendo onde não deve. A médica pigarreia, visivelmente desconfortável com a tensão que tomou conta da sala. Senhores, por favor, podemos continuar? Fátima sente a cabeça latejar. Ela já esperava que Robson fosse difícil, mas ele parece determinado a transformar sua gravidez num campo de guerra. Quer saber? Se for para continuar nesse clima, melhor eu ir embora. Gael resmunga, soltando um suspiro frustrado. Ele olha para Fátima por um instante, como se esperasse alguma resposta dela. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Robson se vira com um sorriso venenoso. Ah, então corre lá. Aproveita e vê se a Fátima não está muito ocupada na lona cultural. Parece que ela e o Naum andam bem entrosados. A frase pousa no ar como um fósforo aceso perto de gasolina. Gael congela. Fátima arregala os olhos e Robson. Ele apenas sorri, satisfeito com a semente de discórdia que acabou de plantar. Em outro momento, a fechadura gira lentamente. Um clique seco rompe o silêncio da noite. A porta do apartamento de Fátima se abre sem permissão, e Robson entra como se fosse dono do lugar, os olhos percorrendo cada canto da sala com a familiaridade de quem já esteve ali inúmeras vezes. Mas agora, tudo parece diferente. O cheiro no ar não é mais o dele. As fotos, os detalhes. Tudo grita que aquele espaço já não lhe pertence. Ele caminha até o quarto do bebê, onde um berço desmontado repousa no chão. Se ninguém faz, eu faço, murmura arregaçando as mangas. Fátima chega do lado de fora do prédio, as sacolas de compras nos braços. Ela sente um arrepio estranho, um pressentimento ruim. Acelera o passo e, ao abrir a porta, o choque a atinge como um soco no estômago. Que diabos você está fazendo aqui? Zrenia, sua voz sai carregada de incredulidade e raiva. Robson nem levanta o rosto, encaixando uma peça do berço. Alguém tinha que montar isso aqui, né? Achei que ia gostar da surpresa. A raiva de Fátima ferve instantaneamente. Ela larga as sacolas no chão e avança. Surpresa? Você invadiu a minha casa. Como pegou a chave? Ele finalmente se levanta, batendo as mãos uma na outra para tirar o pó. Pedi uma cópia para o porteiro faz tempo. Sabia que ia precisar um dia. O coração de Fátima dispara. O rosto dela queima de indignação. Você é um doente. Sai daqui agora antes que eu chame a polícia. Nesse momento, Gael aparece na porta, o rosto fechando no mesmo instante ao ver a cena. Ele não precisa de explicações. A fúria o domina. Que porra é essa, Robson? Você perdeu a noção de vez? Ele rosna, avançando alguns passos. Robson ergue as mãos como quem diz que não quer confusão. Calma, chefe. Só estava dando uma força. O bebê precisa de um berço, não? Gael aperta os punhos, tentando conter o impulso para não partir para cima. Você não pisa mais aqui. Vou falar com o síndico agora mesmo para te proibir de entrar nesse condomínio. Robson ri. Um riso curto carregado de deboche. Coitado! Eu sou o pai do filho dela. Derrubo essa proibição na justiça quando eu quiser. Fátima segura o braço de Gael, sentindo a tensão no corpo dele. Não vale a pena. Ele quer briga. Não vamos dar esse gostinho para ele. Robson pega a chave no bolso, gira entre os dedos e solta um suspiro exagerado. Tá bom. Tô indo. Mas antes, ele aponta para o berço. Isso aqui já tá pronto. O bebê vai precisar. Fátima sente o estômago embrulhar. Você não vai decidir nada por mim. Sai daqui, Robson. Agora. Ele ergue as mãos em rendição e caminha lentamente até a porta. Mas antes de sair, inclina-se para sussurrar no ouvido de Gael. Eu, no seu lugar, me preocuparia menos comigo. E mais com o Naum. Gael fica imóvel. Fátima percebe a mudança no olhar dele. Robson joga uma última risada no ar e desaparece pelo corredor. Do lado de fora, ele pega o celular e digita rápido. Uma mensagem enviada. Um novo veneno sendo espalhado.
Robson recosta no balcão de um bar qualquer, girando o copo de uísque entre os dedos. A luz amarelada reflete em seus olhos astutos, e um sorriso de pura malícia se desenha em seu rosto. Ele digita mais uma mensagem e aperta enviar. O estrago está feito. Do outro lado da cidade, Gael encara a tela do celular com a mandíbula travada. A mensagem recebida de um número desconhecido pulsa diante de seus olhos. Abre o olho. Enquanto você perde tempo discutindo, Fátima já está em outro ritmo. Ela e Naum andam bem juntinhos ultimamente. Vai esperar para ver? Ele sente o sangue ferver. Seu primeiro instinto é ignorar, mas a pulga já se instala atrás da orelha. A lembrança de Fátima rindo com Naum na lona cultural, o jeito como ela relaxa perto dele, tudo se mistura em sua cabeça, criando um nó de insegurança. Fátima, alheia à tempestade que se forma, chega ao restaurante depois de um dia exaustivo. Ela encontra Gael de costas, tenso, encarando o celular. Gael, tá tudo bem? Ele se vira devagar, os olhos escuros cravando nela. Você me disse que estava focada em ter paz, que queria distância de confusão. Mas pelo jeito, tá bem confortável perto do Naum. Fátima franze a testa sem entender. O que você tá querendo dizer com isso? Gael joga o celular no balcão, deixando a tela à mostra. Tô dizendo que tem gente reparando demais na sua aproximação com ele. Ela pega o aparelho e lê a mensagem bufando com irritação. Você tá mesmo dando trela para uma fofoca anônima, Gael? Não é só fofoca, Fátima. Eu vejo como vocês se olham. Ela cruza os braços, sentindo a paciência escorrer por entre os dedos. Então é isso? Agora eu tenho que medir cada palavra, cada sorriso, porque você decidiu que meu amigo é uma ameaça. Gael aperta os olhos, sentindo-se encurralado. Ele quer confiar nela, quer deixar esse ciúme idiota de lado, mas a voz de Robson ainda ecoa em sua cabeça. Se preocupa menos comigo e mais com o Naum. Fátima solta um suspiro pesado. Quer saber? Eu não vou me explicar por algo que não existe. Se você tá me colocando no mesmo jogo sujo do Robson, então talvez o problema não seja o Naum, seja você. A frase bate forte. Gael abre a boca para responder, mas nada sai. Fátima pega a bolsa e sai do restaurante, deixando-o sozinho com suas dúvidas. Enquanto isso, Robson sorri ao ver a mensagem marcada como lida. Ele já sabe que a semente da discórdia começou a germinar. E ainda tem mais um golpe para dar. A noite avança, e Fátima caminha apressada pelas ruas do bairro, a cabeça fervilhando. O ar frio não é suficiente para esfriar sua irritação. A acusação de Gael ainda ecoa em sua mente. Como ele pode acreditar numa fofoca sem pé nem cabeça? Quando chega em casa, só quer silêncio. Mas, ao abrir a porta, sente um arrepio. Algo está fora do lugar. O sofá ligeiramente deslocado, um cheiro estranho no ar. Então, seus olhos pousam sobre o berço montado no quarto do bebê. Um peso se instala em seu peito. De repente, uma batida forte na porta a faz saltar. Antes mesmo de perguntar quem é, Gael entra, os olhos carregados de um misto de culpa e frustração. Fátima, a gente precisa conversar. Ela cruza os braços. Agora você quer conversar? Depois de me acusar, de me colocar na mesma lama que o Robson? Gael esfrega o rosto exasperado. Eu sei que fui idiota, mas é que esse cara faz a cabeça das pessoas. Ele me fez duvidar de você e eu odeio isso. Fátima solta uma risada sem humor. Parabéns, Gael. Conseguiu exatamente o que o Robson queria. Gael balança a cabeça. Eu só precisava entender. Você e o Naum não têm nada mesmo? A indignação dela transborda. Eu não vou mais responder esse tipo de pergunta. Antes que Gael possa insistir, outra batida soa na porta. Dessa vez, mais impaciente. Fátima gira nos calcanhares e abre, sem saber que está prestes a receber mais um golpe. Robson está ali, encostado no batente, um sorriso irritantemente vitorioso. Que reuniãozinha animada!
Cheguei na hora certa. Gael se vira, os olhos faiscando de ódio. O que você quer agora, Robson? Robson dá um passo à frente e enfia as mãos no bolso. Nada demais. Só vim buscar o que é meu. Fátima cruza os braços. Você não tem nada aqui. O sorriso dele se alarga. Ah, mas eu tenho sim. Informações. Ele olha diretamente para Gael, saboreando o momento. Sabia que hoje à tarde, enquanto você surtava por mensagem, a Fátima e o Naum estavam no maior papo lá na lona? Rindo, conversando, afinando pianos. Um verdadeiro dueto. Gael endurece. Você não cansa de jogar sujeira, né? Robson dá de ombros. Eu só conto o que vejo. E o que eu vejo é um cara entrando no lugar que antes era seu. Fátima já sente o pulso acelerar. Você não vai transformar minha vida num circo, Robson. Ele solta uma risada baixa. Querida, esse circo já tá montado. Só tô aproveitando o espetáculo. Gael encara Fátima, a dúvida voltando a assombrar seus olhos. E Robson, satisfeito com o caos que semeia, apenas recua, deixando o casal envolto em uma tempestade silenciosa, prestes a explodir.